Boa noite, caros telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Mundo Campestre. Hoje trazemos uma perspectiva crucial e fascinante para o cenário ambiental e econômico, os créditos de carbono. Uma abordagem inovadora que tem se tornado um grande destaque global, os créditos de carbono são fundamentais para a luta contra as mudanças climáticas. Nesta edição, vamos explorar o que são esses créditos de carbono, como funcionam e por que estão sendo tão importantes para a sustentabilidade do nosso planeta. Então, para melhor explicação, nossa equipe entrou em contato com pesquisadores que nos forneceram uma pequena definição dos créditos de carbono. Então, o mercado de crédito de carbono permite que os países cumpram suas metas de emissão comprando permissões de outros emissores de países desenvolvidos ou pagando projetos de investimento em que usem tecnologia de baixa emissão de gases do efeito estufa de países em desenvolvimento. Além disso, nos forneceram uma informação crucial para o andamento da reportagem, em que 1 tonelada de dióxido de carbono equivale a 1 crédito de carbono. Então, agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre os créditos de carbono. Afinal, o que eles são? Os créditos de carbono, eles são unidades de medidas utilizadas para quantificar a quantidade de dióxido de carbono presente na atmosfera. Em termos simples, eles representam a permissão para emitir uma certa quantidade de gases no efeito estufa. Para entendermos um pouquinho melhor sobre o contexto, precisamos voltar lá atrás, quando o Protocolo de Kyoto foi criado. Então, ele foi adotado em 1977 e foi um marco internacional no esforço para conter as mudanças climáticas. O seu principal objetivo era estabelecer metas de redução de emissões para os países desenvolvidos, e uma das ferramentas mais importantes que surgiram a partir do Protocolo de Kyoto foi o mercado de carbono. Então, eles são gerados por meio de projetos que reduzem ou removem as quantidades de emissões de gases do efeito estufa. Isso pode incluir iniciativas como reflorestamento, produção de energia renovável e implementação de tecnologias mais eficientes. Agora, precisamos falar sobre a comercialização dos créditos de carbono. Ela é vital para criar um incentivo econômico para a redução das emissões. Por exemplo, quando uma empresa ou país ultrapassa suas metas de emissões, eles podem vender seus créditos excedentes a outros que estão enfrentando desafios para cumprir suas metas. Isso vai criar, então, um sistema muito eficaz de redistribuição e, além de tudo, incentiva a busca contínua por práticas mais sustentáveis. Agora, um dos fenômenos climáticos é o aquecimento global, que ele está causando alterações nos padrões de chuvas e resultando em secas e inundações mais frequentes. O derretimento de geleiras e as calotas polares, ela está aumentando o nível do mar e ameaçando as comunidades das costeiras e seus ecossistemas marinhos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as mudanças climáticas e a agricultura. As mudanças climáticas, elas apresentam um desafio para a agricultura, impactando as safras e diminuindo as produtividades. E é crucial adaptar os cultivos e as práticas agrícolas para lidar com as mudanças e as condições climáticas e, é claro, garantir a segurança alimentar. E eventos climáticos extremos, como tempestades mais intensas e secas prolongadas, afetam negativamente as áreas rurais. Portanto, quais são os desafios enfrentados pelo governo global de gestão ambiental? A implementação do Protocolo de Kyoto trouxe os desafios significativos na busca por metas e reduções de emissões. A cooperação internacional é fundamental ali para enfrentar as mudanças climáticas, mas ainda há obstáculos para superar. Grandes desafios nacionais MP1 do sistema Embrapa de gestão SEG apresentavam simulações de cenários futuros, baseados nos cenários de mudança do clima apresentados pelo painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC. Dessa forma, criou-se uma proposta de atuação da empresa no tema, apresentando uma estrutura lógica composta por diversas frentes de atuação. E são plataformas de mudanças climáticas estruturais, principais elementos e interação entre eles. E a partir desta análise, dessas 4 vertentes, foram definidas a forma de se materializarem em 4 propostas de projetos de envergadura nacional no MP1. A primeira é a simulação de cenários agrícolas futuros baseados em modelos de crescimento de cultura. A segunda é a simulação de cenários futuros para pragas, doenças e plantas daninhas. Balanço de carbono e controle de emissões de gases de efeito estufa, o GE, nos sistemas produtivos. E, por fim, a adaptação dos sistemas produtivos ao impacto da mudança do clima. Bem, agora vamos falar sobre a comercialização do crédito de carbono, né? É um mercado muito amplo, que tem várias receitas de várias formas. Então, qual é o objetivo do mercado do crédito de carbono? É proporcionar uma melhor forma de crédito para as pessoas que emitem
o menor número de carbono possível na atmosfera, ou seja, países e indústrias, né? Como seria o mercado voluntário e o mercado regulado? No mercado regulado, todas as empresas têm um número limite de produzir créditos de carbono, né? Já no mercado voluntário, as empresas podem fazer a redução para poder vender os seus números de carbono estipulados. Como funcionaria? Uma empresa vai, em vez de emitir carbono, ela corta suas emissões de carbono para proporcionar a venda desses pontos de carbono para outras empresas que quebraram o seu limite. Então, como seria? O mercado regulado é praticamente obrigatório as empresas comprarem esse limite de crédito de carbono. Já o mercado voluntário, as empresas decidem se vão adotar ou não essa medida. Como funcionaria a forma de precificação desse crédito de carbono? Funcionaria como uma bolsa de valores. Então é um valor que vai mudando e vai sendo estipulado conforme os países e suas governanças. Nos Estados Unidos, eles têm uma precificação e já no Brasil tem outra precificação. Depende de cada país. Nas indústrias como Estados Unidos, China e também Rússia, eles usam muitos países semi-desenvolvidos, que são os países emergentes, para poder fazer essa compra de carbono. Já que esses países precisam de aumento de PIB, acabam vendendo para essas grandes nações, que continuam produzindo grandes emissões de carbono, mas de uma forma que não mostre que eles estão extrapolando o limite de carbono produzido. Então, nesse gráfico mostra o crédito de carbono nos Estados Unidos, né? Pegam duas partes do governo, o governo anterior e o governo antecessor. Na parte do governo anterior, a gente vê que a precificação do crédito de carbono estava indo um valor muito bom, né, que estava se mantendo, mas quando entra uma nova governança, uma governança republicana, que não acredita muito nessa parte de emissões de carbono, que acham que as mudanças climáticas são de forma natural, acabaram de não comprando e também saindo do tratado da França, né? Então, eles saíram de tratados climáticos, acordos climáticos, porque é um governo negacionista sobre a parte climática. E a gente viu que, durante o tempo, foi diminuindo muito, né, a precificação do carbono nos Estados Unidos. Mas que houve um aumento. Por quê? Teve a cúpula do G10 e G20 para discutir sobre mudanças climáticas. Então, tiveram um acordo entre si, no Tratado da ONU, onde todas as indústrias teriam um limite de carbono. E o que aconteceu? As empresas dos Estados Unidos sempre extrapolam o número de carbono produzido. Então, o que eles fizeram? Acabaram comprando crédito de carbono por causa das suas extrapolações de limite de carbono. Então, vocês podem ver aqui no número, os Estados Unidos praticamente extrapola, mas aumenta os seus preços significativos para a compra de crédito de carbono, já que suas empresas industriais acabam extrapolando o limite. Então, a precificação fica mais cara, quanto mais compra, mais venda, mais os preços vão aumentando, e foi isso que aconteceu. Foi aumentando, como vocês podem conferir no gráfico. Então, antes de mergulharmos no crédito de carbono, é preciso a gente entender um pouco sobre o contexto desses eventos marcantes. A Conferência de Estocolmo em 1972 e a Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, foram momentos cruciais para a conscientização global sobre essas questões ambientais e as necessidades das ações sustentáveis para preservar nosso planeta. Então, os créditos de carbono surgem como uma resposta inovadora e sustentável para enfrentar os desafios ambientais. Essa abordagem permite que as empresas e os países se envolvam ativamente na redução das emissões, promovendo sustentabilidade de maneira econômica. Ao contrário dos eventos passados, os créditos de carbono oferecem uma solução escalável e global. Empresas e nações que podem participar ativamente na mitigação das mudanças climáticas, criando uma rede interconectada de esforços que transcendem fronteiras. Isso reflete num avanço significativo em direção a uma abordagem mais colaborativa e eficaz para a sustentabilidade. Agora eu vou falar um pouco do ciclo do carbono e sua fixação na atmosfera. O carbono extra é uma preocupação geral na atmosfera terrestre. Ele é ocasionado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, gás de cozinha, enfim, até os desmatamentos. Esse carbono extra é uma preocupação porque ele tem um aumento na temperatura do planeta causando mudanças climáticas. O dióxido de carbono é um dos principais gases do efeito estufa. Ele atua como uma espécie de cobertor terrestre que ele retém o calor do Sol. O problema é o superaquecimento dos gases que são emitidos pelos seres humanos. Reduzir as emissões de CO2 é essencial para mitigar os impactos da mudança climática no planeta. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo geológico. O carbono é movimentado pela atmosfera, pela litosfera, que são os rochas e as rochas, e hidrosfera, que são mares, rios, oceanos e lagos. A atividade vulcânica é a principal responsável pela emissão de dióxido de carbono na nossa atmosfera. Por outro lado, o carbono é absorvido pela hidrosfera, que é pela dissolução dos mares e oceanos. E por outro lado, temos a litosfera, que também absorve o carbono que está na atmosfera através das forças sedimentares. Já o ciclo biológico envolve todos os seres vivos. No caso, plantas, algas são organismos que realizam a fotossíntese. Eles usam dióxido de carbono para produzir açúcares para eles. Além disso, eles liberam oxigênio como subproduto para nós, seres humanos, fornecendo o ar que respiramos. Esta imagem representa o ciclo completo do carbono, mostrando várias setas que indicam diferentes processos pelos quais o carbono passa. Alguns desses processos incluem a respiração, a fotossíntese, erosões de rochas, carbono no solo, o carbono fóssil. Entre esses, a gente também tem a respiração, a decomposição.
A gente pode ver que temos, nesse ciclo do carbono completo, temos o ciclo geológico e o ciclo biológico. Todos esses processos contribuem para a conversão do carbono em dióxido de carbono na nossa atmosfera. Agora eu vou falar um pouco sobre as expectativas para a redução do dióxido de carbono na nossa atmosfera. Primeiro, a limitação do aquecimento global até o ano de 2030. Isso consiste em um objetivo baseados em acordos nacionais e internacionais em reduzir os dióxidos de carbono emitidos pelas empresas. Além disso, a meta é manter o aumento da temperatura da média global acima de um determinado nível, no caso 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Outra medida é aumentar a taxa de armazenamento de carbono nos solos globais. Os solos têm capacidade de reter grandes emissões de carbono e ajudar a mitigar as emissões e estabilizar o clima. As estratégias como agricultura regenerativa, o reflorestamento e proteção dos ecossistemas naturais podem contribuir para o aumento da capacidade de armazenamento de carbono nos solos globais. Por fim, temos a última medida, que é a criação de uma bolsa de crédito de CO2, no caso a B4. Essa bolsa permite negociações e o comércio de créditos de carbono entre empresas e países, incentivando a redução da emissão de CO2. As empresas conseguem reduzir suas emissões de CO2 e poderão vender esses créditos para outras empresas, que precisam compensar as suas próprias emissões. As expectativas futuras da redução de CO2 são fundamentais para combater as mudanças climáticas e garantir o futuro sustentável para o nosso planeta, além de limitar o aquecimento global, como dito anteriormente, até o ano de 2030, aumentando as taxas de armazenamento de carbono nos solos globais e estabelecer um bolsa de crédito por causa do CO2. Agora podemos observar um gráfico sobre emissões de carbono. Ficou estipulado no Acordo de Paris em 2015 de que o aquecimento global máximo poderia atingir 1,5 graus Celsius, mas o relatório indicou que, com base nos combustíveis fósseis usados, a temperatura deve alcançar o dobro do estipulado, como observado no gráfico. Podemos ver o aumento das emissões de CO2 e o aumento da temperatura até o final do século. Ali podemos observar o 0, 50, 100 e 150, que são emissões em gigatoneladas de CO2. E podemos observar os anos 2020, 2040, 2060, 2080 e assim por diante. Podemos ver que, cumprindo as promessas ideais, só será emitido 50 gigatoneladas e a temperatura ficará em uma boa estimativa. Já segundo as políticas atuais, ainda continuará emitindo 50 gigatoneladas, um pouco a mais, só que vai aumentar um pouco mais a temperatura, ficando entre 2,8 e 3,2. E se não cumprirem as políticas ou os tratados, a partir do ano de 2060 já está sendo emitido 100 gigatoneladas, e no ano de 2100 já está passando de 150 gigatoneladas, alcançando 4,1 a 4,8 graus Celsius. Bom, tem alguns mecanismos de flexibilização que estão diretamente ligados com esse mercado de carbono. Como, por exemplo, a implementação conjunta ela é uma estratégia que permite países compartilhar tecnologia e conhecimento para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por meio dessa implementação conjunta, os países eles podem colaborar e desenvolver projetos sustentáveis que contribuam para a redução de emissões globais. E esta abordagem ela incentiva a transferência de tecnologias limpas entre as nações e promovendo, é claro, a cooperação internacional na luta contra as mudanças climáticas. Outro exemplo é o comércio de emissão. O comércio de emissão ele é uma ferramenta econômica que ele estabelece um preço para o carbono e criando incentivos para reduções das emissões. E ao atribuir um valor monetário às emissões, o comércio de emissão estimula empresas e indústrias a adotarem práticas mais sustentáveis e eficientes em termos de energia. E esse sistema ele permite que as empresas comprem e vendam créditos de carbono, impulsionando a transição para uma economia de baixo carbono. Mais um exemplo são os mecanismos de desenvolvimento limpo, o MDL. São ferramentas importantes ali para incentivar os projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento, trazendo benefícios ambientais e socioeconômicos. Esses mecanismos eles permitem que os países industrializados financiem projetos de sustentabilidade em nações de desenvolvimento, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. E além também de reduzir as emissões, os projetos MDL, eles também promovem um desenvolvimento local, que eles melhoram a qualidade de vida das comunidades envolvidas. O carbono desempenha um papel vital na busca de uma sustentabilidade global, ao incentivar a redução das emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. A busca prática sustentável não é apenas uma escolha ética, mas também uma grande estratégia nos negócios. Empresas que adotam medidas para reduzir suas emissões e investem em créditos de carbono ganham uma vantagem competitiva. Consumidores modernos estão cada vez mais conscientes e valorizam mais empresas comprometidas com a responsabilidade ambiental. Os créditos de carbono servem como um estímulo para a preservação do meio ambiente. Ao criar um mercado para comprar e vender créditos de carbono, estamos recompensando aqueles que adotam uma prática sustentável. Isso incentiva a inovação e a implementação de tecnologia mais limpas, promovendo mudanças positivas em direção a um futuro mais sustentável.
Uma desvantagem notável do crédito de carbono é o risco de criar falsas sensações de integridade ambiental. Às vezes, empresas podem se envolver em uma prática que gera crédito de carbono, mas que na realidade não promove uma mudança significativa em suas emissões totais. Isso pode resultar em uma percepção equivocada do que estão fazendo mais do que realmente estão fazendo. Outra desvantagem que enfrentamos ao lidar com crédito de carbono é a complexidade dos custos administrativos associados. Para muitas empresas, a implementação de manutenção de sistemas para monitorar, relatar e verificar as emissões podem ser onerosas. Isso cria barreiras de entrada para empresas menores ou menos financeiras robustas participarem efetivamente do mercado de crédito de carbono. Tá, agora iremos falar sobre carbono e seu potencial no Brasil, né? Então vamos falar sobre o projeto Nova Gerar, né? É um primeiro projeto a passar pelo desenvolvimento limpo pelo Comitê da ONU de Ética. Então, um projeto brasileiro que está se desenvolvendo nesse mercado de carbono, né? Com o governo atual vem se desenvolvendo ainda mais e pretende ainda crescer. É um projeto que visa o desenvolvimento limpo, né, de forma sustentável, onde fazem mais empresas eólicas e empresas também onde há uma fonte de energia limpa, sem agredir o meio ambiente. Tá, mas como isso pode ajudar? Então, quando você abre fontes novas de energia sustentáveis, você acaba tirando indústrias como a energia térmica, né, que é uma energia com muitos poluentes e com muita liberação de carbono, então você emite menos carbono na atmosfera. Então você faz que um país faça uma economia de carbono gigantesco, você tirando essas fontes não limpas e colocando fontes sustentáveis que seriam a eólica e a energia solar. Qual a participação do Brasil no mercado MDL? O Brasil tem uma parte importante, né, no MDL, que seria a parte de florestamento. Como funcionaria? O Brasil faz a captura do carbono, fazendo que nessa captura o Brasil passe a emitir menos carbono na atmosfera. Isso gera créditos ao país e esses créditos são investidos na educação e em outras áreas do país. Essas políticas são importantes para que o país possa desenvolver ainda mais, porque quanto maior o número de carbono retido em um país, mais nível de crédito de carbono esse país irá ter. Mas afinal, como funciona o sequestro de carbono no Brasil? Bem, de acordo com o especialista da área, Barreto, o processo de crescimento das árvores ajuda a diminuir consideravelmente a quantidade de CO2 liberada na atmosfera. Então, isso ajudaria bastante no sequestro de carbono nas florestas brasileiras. Estamos aqui no sistema plantio direto do campus Dois Vizinhos da UTFPR. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre créditos de carbono. Você sabia que a agricultura pode desempenhar um papel fundamental na geração de créditos ambientais? Vamos mostrar como isso é possível e quais são os benefícios econômicos e ambientais envolvidos. A produção de créditos por meio dos agricultores tem diversas práticas agrícolas que podem contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e o sequestro de carbono do solo. Alguns exemplos, como plantio direto, rotação de culturas e uso de adubos orgânicos, são técnicas que promovem a captura do carbono e a melhoria da qualidade do solo. Essas práticas resultam na geração de créditos que podem ser comercializados no mercado de carbono agrícola. O manejo é uma peça essencial na equação da sustentabilidade agrícola. Ao adotar práticas como rotação de culturas, plantio direto e cobertura vegetal, os agricultores podem não apenas aumentar a produtividade, mas também contribuir para a captura do carbono no solo. Essas ações positivas podem gerar créditos de carbono, incentivando práticas sustentáveis. A agricultura, historicamente dependente de fatores não renováveis de energia, está passando por uma transformação significativa. A substituição da matriz energética envolve a transição para fontes mais limpas e renováveis, como a energia solar e a eólica. Ao adotar essas práticas, os agricultores podem não só reduzir suas emissões, mas também gerar crédito de carbono ao contribuir para um sistema energético mais sustentável. A logística reversa na agricultura é uma abordagem inovadora que visa reduzir o desperdício e promover a reciclagem. Ao devolver embalagens vazias de insumos agrícolas, por exemplo, os agricultores participam de um ciclo sustentável, evitando que os materiais se tornem resíduos poluentes. Esses engajamentos na logística reserva pode resultar em crédito de carbono. Esse engajamento na logística reversa pode resultar em créditos de carbonos pela gestão responsável dos materiais. O gerenciamento de resíduos sólidos é um desafio global, e a agricultura desempenha um papel significativo nesse contexto. A compostagem de resíduos orgânicos, a reciclagem de embalagem e a minimização dos desperdícios são as práticas-chave. Implementar estratégias eficazes de gerenciamento de resíduos, os agricultores não apenas contribuem para a sustentabilidade, mas também podem ser recompensados com créditos de carbono. Então, a agricultura é uma peça-chave no quebra-cabeça das reduções das emissões de carbono. A partir da adoção de práticas sustentáveis, os agricultores podem gerar créditos de carbono ao reduzir as suas emissões de captura de carbono na atmosfera. Além disso, temos o controle orgânico de pragas. Então, o controle orgânico de pragas é uma abordagem ecoamigável para proteger as plantações. Em vez de utilizar produtos químicos muito agressivos, os agricultores estão adotando métodos orgânicos, como a introdução de predadores naturais, por exemplo, e o uso de culturas repelentes. Com isso, além de preservar a biodiversidade, essa prática contribui para a obtenção de créditos de carbono
pois reduz a pegada de carbono associada aos pesticidas sintéticos. A implementação de práticas conservacionistas é uma peça-chave aí para os processos que envolvem a agricultura e os créditos de carbono. Isso envolve técnicas como plantio direto, rotação de culturas e a construção de terraços para minimizar aspectos como a erosão do solo. Essas práticas promovem a melhoria na qualidade do solo e, além disso, também contribuem para a retenção de carbono, gerando créditos de carbono para aqueles que realizam essas práticas como forma de reconhecimento. No Brasil, o mercado de carbono agrícola já está em expansão e apresenta oportunidades promissoras para os agricultores. Como o nosso país possui uma vasta extensão territorial e com diversos tipos de produção agrícola, o que possibilita a adoção de práticas sustentáveis em larga escala. No entanto, também enfrentamos grandes desafios como a necessidade de certificado dos créditos e a mensuração precisa das emissões de carbono. É importante superar esses obstáculos para impulsionar o desenvolvimento sustentável na agricultura. Um grande exemplo da nossa área agrícola é a empresa Bayer, que ela é comprometida com a sustentabilidade, possuindo programas voltados para a agricultura sustentável. Através de iniciativas, a empresa busca reduzir o impacto ambiental e promover práticas mais sustentáveis na cadeia agrícola. Um exemplo, ela desenvolve tecnologias e soluções inovadoras que ajudam os agricultores a adotarem práticas sustentáveis em suas propriedades, com o uso de defensivos agrícolas mais eficientes e de baixo impacto ambiental.